E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, começando aqui mais uma aula de filosofia para a segunda série do ensino médio, com o título Princípios Filosóficos, Sujeito do Conhecimento. Para começar essa aula eu quero agradecer as intérpretes de Libras que estão aqui conosco, a Elisângela e a Carol. Agradecer o pessoal aí do chat, que está animado aí o chat, hein? Mas vamos ver se vocês participam da aula também, estou esperando as contribuições. Então eu vou estar ligado aqui se vocês tiverem alguma questão para levantar sobre a aula que eu vou fazer hoje. Mas vamos começar essa aula sem mais delongas, tá certo? Então tem as habilidades e objetivos no material que está disponível no repositório do Centro de Mídias. E agora sim eu vou passar para vocês a primeira tela, que é essa daí, né? Princípios filosóficos modernos. Na aula passada, refletimos a respeito de princípios filosóficos característicos da modernidade, isto é, de matriz europeia, que perduram no pensamento contemporâneo. Exemplos desses princípios são as ideias de sujeito, sua marca distintiva, a razão. Hoje vamos analisar criticamente essas ideias. Então, pessoal, vamos retomar o que foi dito na aula anterior. A primeira coisa é que eu mostrei alguns filósofos para vocês da era moderna. Essa era moderna não é tão recente assim, tá? Então esses filósofos são do século XVII, século XVIII, enfim, faz um tempinho já que eles passaram por aqui. Mas de qualquer forma é algo relativamente recente diante da nossa história, da humanidade e do pensamento filosófico, tá certo? E a modernidade ela se caracteriza por uma série de eventos. Eu comentei alguns desses eventos, como por exemplo a expansão mercantilista, né, da Europa, enfim, o domínio de países, de estados europeus, o surgimento do Estado-nação, enfim, muitas coisas aconteceram, né? A colonização, né? Passou pelo escravismo, mas aí também já no século XVIII, XIX, houve muitas revoluções que acabaram por terminar com a mão de obra escrava, e daí sim houve a ascensão também do capitalismo, né? Houve o surgimento da mão de obra assalariada. Então a gente vive num mundo capitalista hoje em dia, né? E graças a esses eventos todos que eu falei para vocês, tá certo? Então aconteceram mudanças muito significativas que afetaram o modo de pensar. Daí essa é uma outra coisa importante que eu ressaltei na aula anterior, que é a seguinte, que se nós pensamos hoje de um determinado modo, esse modo de pensar em grande medida foi herdado, né, dos nossos antepassados e também diz respeito ao modo como nós vivemos, as nossas formas de vida, as relações que nós estabelecemos com os outros, que se baseia, por exemplo, num determinado tipo de economia, no caso capitalista que eu falei já para vocês, mas muitas outras coisas também, né? O desenvolvimento da ciência, das artes, enfim, tudo isso muda a nossa forma de pensar e de agir, tá certo? Sendo assim, o filósofo, o que ele faz? Ele trabalha com esses dados, né, do pensamento. Na verdade, o filósofo está interessado em grande medida também em compreender como que as pessoas pensam, né? Ou seja, como que surgem as ideias, quais são os princípios do pensamento que fazem com que as pessoas tenham determinadas visões de mundo, determinados comportamentos, determinadas formas de vida. Então o filósofo está preocupado com isso. Sendo assim é que a gente fala dos princípios filosóficos e desses princípios filosóficos modernos, tá certo? Deixem aí o comentário aqui no chat, se vocês quiserem, para eu saber como que está sendo aí para vocês, né? Se vocês estão entendendo, se estão acompanhando ou não, beleza? Vamos lá. O sujeito em crise. Então, olha só, Nicola Baiano, que ele é um dicionarista, é um filósofo, né? Mas ele fez um dicionário de filosofia que é muito utilizado, para vocês saberem quem é esse Nicola Baiano. Então, para Nicola Baiano, a ideia de sujeito como fundamento do conhecimento e da ação sofreu abalos na contemporaneidade. Segundo o autor, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
anteviram o caráter do sujeito sujeitado por forças incontroláveis pela razão da consciência individual. Tudo que eu falei aí é muita informação condensada, né? São coisas difíceis mesmo de entender. Mas eu acho que é muito interessante, eu vou explicar tudo isso que eu acabei de ler também, porque a gente está falando agora do mundo contemporâneo, do mundo em que nós vivemos hoje e das mudanças no modo de pensar que eu estava me referindo, né? Eu falei dos princípios filosóficos, né? Então, um princípio filosófico importante, legado pela modernidade, essa daí que eu estava falando, desses filósofos como René Descartes, eu falei na aula passada dele, né? Do René Descartes, enfim, eu falei de outros filósofos, acho que o Rousseau também eu falei, mas então, esses filósofos, né? Eles trabalharam com uma ideia que sofreu um sério abalo num período ainda mais recente. Que ideia é essa? Do primado da razão, ou seja, né, houve assim, uma mudança do pensamento no sentido de que a razão na modernidade ela passou a ser muito valorizada, eu diria até supervalorizada. E por que a razão? Como assim essa razão? A razão no sentido de, enfim, de pensar logicamente, obviamente, e de um determinado modo de raciocínio, né? Então, por exemplo, a razão humana, no sentido de que é o ser humano que é o responsável por conhecer o mundo e etc, né? Então, esse ser humano, a razão é uma faculdade tão forte, tão possante, tão maravilhosa, enfim, use o adjetivo que você quiser, que ela pode conhecer realmente a verdade do jeito que ela é, ponto final. Então, nesse sentido, houve essa apologia à razão, né? Ou seja, essa empolgação com essa faculdade do ser humano que é de pensar e de pensar racionalmente, e que isso também levou a uma, vamos dizer assim, uma crença também muito exagerada na possibilidade da razão, do que a razão ela é capaz de fazer exatamente para nós, né? Então, quer dizer, a razão seria responsável por tirar o ser humano das trevas, da sua ignorância e, portanto, das causas do seu sofrimento. Essa frase aí ela é célebre e ela é de um outro filósofo muito importante, que é o Immanuel Kant. Eu não falei do Kant para vocês ainda, mas, por exemplo, essa ideia, né, do esclarecimento. Então, essa ideia do esclarecimento ela passou a ser muito frisada, né? O Kant ele era um entusiasta, portanto, da razão como uma forma de livrar o ser humano da ignorância, totalmente. E quando eu digo razão, também me refiro ao intelecto, ou seja, essa coisa da gente pensar, o nosso cérebro. Então, o cérebro como um órgão humano, né, do nosso corpo, que é superior aos outros. Então, a gente pode até estabelecer uma hierarquia no corpo, né? A cabeça é o principal, né? É o principal do nosso corpo. Então, houve um certo tipo de pensamento que conduziu a essa ideia, né? E essa ideia ela é bastante criticada por esses autores que eu falei, que eu mostrei na última tela. Eu vou até pedir para mostrar de novo aí essa tela, olha só. Cada um desses autores, de um modo muito diferente um do outro, eles problematizaram essa ideia que eu me referi, né? Dessa razão superpoderosa, e essa razão superpoderosa que é inerente ao ser humano, mas que também é uma razão que pressupõe um eu, né? Ou seja, daí que eu estou falando do sujeito, tá certo, pessoal? Por isso que tem esse nome aí, o sujeito em crise. Então é essa ideia, né? Essa crença exacerbada na possibilidade da razão como uma faculdade do indivíduo e o indivíduo sendo portador dessa razão, né? Então, também uma crença exagerada no poder do indivíduo, né? Que o indivíduo ele pode mudar o rumo da sua história, da sua existência, somente fazendo uso da razão. Então, isso em parte pode ser considerado verdadeiro, mas há alguns problemas. Por quê? Porque, como sugeriu Karl Marx, sugeriu não, ele escreveu bastante explicitamente isso daí, né? O ser humano ele vive em sociedade, né? Então é provável, até isso de acordo com a filosofia do Karl Marx, que esse pensamento ele não surja com o ser humano, e sim ele seja fruto principalmente
das relações objetivas que são estabelecidas. Então, a nossa consciência, no caso, ela seria, de certa forma, né, não estou assim sendo muito rigoroso, mas de certa forma ela seria um reflexo das relações sociais estabelecidas. Então a gente não teria mérito nenhum no caso de pensar de um determinado modo, né? E aquilo que muitos de nós cremos ser ideias fantásticas, na verdade são simplesmente ideologia, que para o Karl Marx significam justamente as ideias falsas, porque são limitadas, né? Então nós pressupomos ter uma ideia justamente abrangente sobre tudo que existe no mundo, mas na verdade essa é uma ideia muito limitada porque ela diz respeito ao nosso lugar na sociedade, dentro de uma classe social. Então, são essas relações que são muito importantes para a gente pensar, né? E o Karl Marx ele frisa isso. E ele frisa uma outra coisa que é bastante importante, que acho que é legal vocês saberem, que é o fato de que nessas relações existe a exploração do ser humano pelo ser humano também, né? E mais até, né? Ou seja, essa exploração tem a ver justamente com o fato de que essas relações econômicas estabelecidas entre as pessoas, ela ultrapassou a capacidade do indivíduo controlar, ter algum controle sobre esse monstrengo que ele criou, né? Então, essas relações todas que conduzem a essa superprodução de mercadorias, etc., eu estou falando agora do capitalismo, né? Isso fugiu ao controle dos seres humanos controlarem com a razão, né? Não estava falando da razão anteriormente? Então, a razão por si só ela não vai ser suficiente para dar conta de superar as contradições, os conflitos todos que são ocasionados pelas relações desiguais entre os seres humanos, pelas relações de exploração entre os seres humanos que se baseiam na propriedade privada e, no caso do capitalismo, se baseiam na propriedade do capital, né? Que é um bem móvel. Enfim, pessoal, algumas coisas só para vocês terem uma ideia de como que esse sujeito que supervaloriza a razão, ele está entrando em crise, né? Eu falei do Karl Marx, vamos agora falar do Nietzsche, que é o outro filósofo que eu mostrei para vocês na tela. O que faz o Nietzsche? O Nietzsche, ele vai mostrar, Friedrich Nietzsche é um cara muito legal assim da gente conhecer, né? Ele tem obras muito bacanas, como O Nascimento da Tragédia, tem umas obras com nome, acho que em latim, né? Et Homo, enfim, tem umas obras também com um título bastante interessante, Assim Falou ou Assim Falava Zaratustra, né? Esse filósofo aí, ele é um cara, eu estou falando de um jeito bem coloquial, né? É um pensador que mudou realmente o nosso modo de pensar, porque ele vai desafiar essa ideia do Descartes que eu mostrei na aula passada. Eu falei do Descartes na aula passada, falando, por exemplo, dessa ideia que vocês já devem ter ouvido falar, penso, logo existo. Vocês já ouviram falar dessa frase, né? Penso, logo existo. Então, essa frase que hoje em dia é corriqueira, todo mundo ouviu e às vezes até não é tão sugestiva assim para a gente pensar realmente, mas se a gente for destrinchar mesmo os pressupostos, os princípios filosóficos dessa frase, a gente vai chegar à conclusão que existe um eu que pensa, né? Então, olha só, esse eu é um eu uno, é um eu que é uma unidade, é um eu que é algo único no mundo, né? Então, esse eu, será que esse eu que pensa ele é único de fato? O Friedrich Nietzsche ele vai problematizar essa ideia. Será que quando eu digo alguma coisa é um eu coerente consigo próprio, é um eu que tem uma razão totalmente harmônica com relação ao mundo, né? Que a sua consciência ela não está em embate com as forças do mundo e com as suas próprias forças interiores, né? Será que isso acontece de fato? Esse que é o questionamento que o Nietzsche ele traz para nós. Ele vai justamente pensar então que talvez não exista um eu só, né? Que existam muitos eus, muitas vozes, né? Daí a gente pode até pensar no Freud, que eu até citei também, vou falar um pouco dele, que a gente é meio esquizofrênico, assim, né? Muitas vozes na nossa cabeça, mas de certo modo isso é verdade, porque existem muitas forças, muitas pulsões no nosso corpo, né? Então uma das coisas que a razão filosófica moderna fez
e que daí esses autores eles estão ao seu próprio modo condenando, criticando, na verdade, é o fato de que a dimensão do corpo humano, do corpo animal, do corpo que não é só racional, né, é algo importante para ser levado em consideração, né? Então Nietzsche ele está mostrando para nós que essa dimensão do corpo que nos constitui, que nós somos o corpo, na verdade, né? Isso daí é algo importante de se pensar em filosofia. E a razão, portanto, ela não seria anterior a esse corpo, ou seja, ela não seria algo que controla esse corpo. Muito pelo contrário, essa razão é muito mais controlada pelas forças instintivas, impulsivas, indomáveis do nosso corpo do que ela controla essas mesmas forças. A gente consegue, né? Porque justamente a filosofia procura a seu modo fazer isso também, né? Domar esses instintos também, né? A gente tem uma porção animal, né? Mas justamente a ideia dessa razão moderna é justamente a de sufocar, de abafar completamente essa dimensão, ou seja, fingir que ela não existe. Então uma coisa seria a gente reconhecer que essas forças existem e tentar lidar com essas forças, né? Que o Nietzsche ele já denuncia, e o Freud ele também, com a psicanálise, ele vai atentar mais em relação a isso, né? Mas é isso, então, e a outra coisa que seria justamente a gente simplesmente fingir que elas não existem, né? Fingir então que nosso corpo ele não tem desejo, que o nosso corpo ele não tem vontade, nem nada disso, que nós somos perfeitamente coerentes e harmônicos interiormente, né? Que, enfim, que tudo que é problema a gente consegue solucionar pela razão. Isso não é verdade. E todos esses três autores que eu mostrei aqui para vocês, eles, ao seu próprio modo, eles vão colocar em questão essas ideias que foram muito valorizadas na modernidade, tá certo, pessoal? Então, vejam só, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos disso, né? A gente fala bastante da Europa, mas pensando aqui no Brasil, muitas das coisas que foram censuradas em termos de arte aqui no Brasil é o fato de que essas artes elas revelam ou enfatizam uma dimensão corporal, né, do corpo que costuma ser recalcada, né? Recalque é um termo da psicanálise do Freud, esse autor que eu falei, né? Então, olha só, né, pensando no carnaval, no samba, essas coisas que para nós isso tudo faz parte da nossa cultura, mas existia um tabu, né, um tabu em relação ao corpo, às partes do corpo. E eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou se é errado, tá certo? Só estou descrevendo um fato histórico aqui brasileiro, que são esses tabus aí que existem em relação ao corpo. E daí cabe a nós pensarmos, né, justamente se vale mais a pena a gente fingir que isso não existe e tal, ou então encarar, né, ou aceitar, né, essa dimensão da vontade, do desejo, e negociar esses desejos entre nós, conosco mesmo e com as outras pessoas também. Então essa é a crise do sujeito, tá certo? A crise do sujeito é justamente essa, a crise que exalta, né, que supervaloriza a ideia do eu. Essa ideia do eu que consegue controlar os problemas com a razão, tanto os seus problemas pessoais quanto os problemas exteriores, né, a ele. Então, pessoal, aqui eu estou vendo aqui o pessoal do chat, o Caio, a Aris, eu não sei, não consigo pronunciar esse nome, o Jorge Gabriel, enfim, Matheus. Não sei se vocês estão ainda aqui acompanhando, mas eu quero deixar um abraço aí para vocês, a Cauane, né? Então, pessoal, valeu aí a audiência aí de vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais.